Alô, administradoras, alunos e alunas de administração. Bem-vindos ao primeiro programa da nossa série de programas de revisão de referencial teórico, que tem a ideia aí, conforme o próprio anúncio do canal, de ajudar você na construção de respostas para suas provas, de respostas para a sua vida profissional e também de respostas na construção de referenciais na hora que você vai fazer um artigo acadêmico, enfim. Se você não viu qual é a proposta do canal, aqui em cima ou aqui embaixo, eu não sei onde vai aparecer aqui o primeiro vídeo, né, o vídeo de demonstração do canal, para você ter uma ideia, tá legal? Para a gente abrir o primeiro programa, já que é um canal focado na discussão de administração, nada mais justo do que a gente falar sobre a própria definição de administração. E eu trouxe quase 20 definições de administração para que você possa ter aí como é que vai funcionar. Eu vou falar rapidamente essas definições. Vai aparecer na tela a definição enquanto eu estiver falando. O referencial, a citação, a devida citação daquela definição daquele livro, eu vou colocar lá embaixo na descrição do vídeo. E eu também vou procurar ao final de cada demonstração dessa, trazer o resumo do que apareceu mais em cada conceito, tá legal? Então, o conceito de administração, se a gente partir da primeira definição do primeiro livro, tem aqui uma porção de livros que eu utilizarei para fazer esse vídeo. A primeira que aparece ali, vai aparecer para você aí, é a definição que está proposta no livro do Maximiano, de 2011. Então ele traz aí a questão do próprio Aurélio, que fala de administração como a ação de administrar, gestão de negócios públicos ou particulares, governo, gerência, regência, princípios e normas, funções de ordenar fatores de produção e controlar a produtividade e eficiência para se obter determinados resultados. Ele fala de práticas e normas e funções de administrar e de dirigir. Então, esse é o primeiro. E logo embaixo, no mesmo livro, ele fala-se que a administração é o processo dinâmico de tomar decisões e realizar ações que compreende 5 processos principais interligados: planejamento, organização, liderança e outros processos de gestão de pessoas, execução e controle, tá? Então deve estar aparecendo aqui embaixo para você isso. Uma outra definição que aparece pra gente falar, é do Richard Daft, que vai aparecer aí. A administração é o atingimento das metas organizacionais de modo eficiente e eficaz por meio do planejamento, organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. É uma próxima definição que a gente pode trazer para você, é a do Samuel Certo, que fala: a administração é o processo que permite alcançar as metas de uma empresa, fazendo uso do trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos da empresa. A quinta definição que aparece aí pra gente é a definição do Bateman, que fala o seguinte: a administração é o processo de trabalho com pessoas e recursos que visa cumprir as metas de uma organização. A sexta definição que aparece é do próprio livro do Bateman, que ele não fala especificamente de administração, ele fala de gestão e diz que é o processo de trabalhar com pessoas e recursos para atingir metas organizacionais. Os bons gestores fazem isso de maneira eficiente e eficaz. Sétima definição é o processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros de uma organização e na alocação de recursos para alcançar objetivos estabelecidos de forma eficiente e eficaz. Esse é do livro do Sobral, de 2008. Vai aparecer aqui embaixo para você também. O livro do Robbins, de 2014, diz o seguinte: gerenciamento, ele não fala de administração, ele fala de gerenciamento, é o processo de fazer coisas de forma eficiente e eficaz por meio de outras pessoas e junto com essas pessoas. Nona definição é a definição do próprio livro do Chiavenato, de 2004, que fala o seguinte: a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar a aplicação dos recursos organizacionais para alcançar determinados objetivos empresariais de maneira eficiente e eficaz. Vai aparecer aqui embaixo para você também. No próprio livro do
Chiavenato, ele traz algumas definições de outros autores. Então, quando você aparecer aqui embaixo, você vai ver que está colocado pela norma de citação, que está colocado o nome do autor, apoiado no que o próprio Chiavenato fala no livro dele. Então, nesse próprio livro dele, Chiavenato, fala que, para Massey e Douglas, a administração é o processo pelo qual o grupo de pessoas dirige as ações de outras no sentido de alcançar os objetivos comuns. Ainda diz que, para Kreitner, a administração é o processo de trabalhar com outras pessoas para alcançar eficientemente objetivos organizacionais pelo uso eficiente de recursos limitados em um ambiente mutável. Fala ele também do próprio Richard Daft, dizendo que a administração representa a busca de objetivos organizacionais de uma forma eficiente e eficaz através de planejamento, organização, liderança e controle. E por fim, a definição de Dessler, apoiada ainda no livro do Chiavenato, dizendo que a administração refere-se a duas coisas: coletivamente a todos os administradores de uma organização, e uma outra questão que ele também fala aqui é que todas as organizações são tocadas por administradores. Para o Samuel Certo, no livro do Chiavenato, ele diz que a administração é o processo de alcançar objetivos organizacionais pelo trabalho com e através das pessoas e demais recursos organizacionais. Tem três características fundamentais desse processo. A administração é um processo ou uma série de atividades. B, envolve e se concentra no alcance dos objetivos organizacionais. E C, alcança tais objetivos através do trabalho das pessoas e demais recursos. Uma definição encontrada no livro do Lacombe, embora não seja dele, mas ele cita isso lá, é que a administração é a arte de fazer coisas por meio de pessoas. Por fim, chegando mais para o final das nossas definições, Jones fala o seguinte: a administração é o planejamento, a organização, a liderança e o controle dos recursos humanos e demais recursos organizacionais, para que se atinjam os objetivos da organização de modo eficiente e eficaz. E a última que eu queria trazer para vocês é do livro do Montana, que fala o seguinte: é o ato de trabalhar com e por intermédio das pessoas para realizar objetivos da organização, bem como de seus membros. Bem, são 17 definições que eu trouxe para vocês, todas elas apareceram aqui, você pode pausar, voltar, ver quantas vezes for necessário, serve para você construir. E aí uma dica interessante é o seguinte: se você observar, nas 17, em quase todas as definições, aparecem alguns termos que são chave, quer dizer, em todas elas, quer dizer, todos esses autores corroboram a ideia de que administrar persegue objetivos empresariais. Quer dizer, então é importante falar, não são os objetivos individuais do empresário, é da empresa, né? Por isso ele entende que a empresa e o empresário são seres distintos, um é CPF e outro é CNPJ, né? São pessoas distintas, embora em determinado momento um persiga o mesmo objetivo do outro, mas em determinado momento pode ser que os objetivos do dono não sejam os mesmos que a organização persegue, por isso que ela tem um corpo gerencial para perseguir esses objetivos. A segunda questão que é importante você ver aí é que se fala de gerenciamento do uso dos recursos. Quer dizer, os administradores, quer dizer, a administração persegue gerenciar, né, entender e gerenciar o uso dos recursos organizacionais. Não quer dizer que o administrador fique calculando, fique controlando, o ponto do funcionário, o uso de um clipe, um material de escritório, não é bem isso. É como se utilizam esses recursos, né? Óbvio que a própria utilização também passa um pouco pelo gestor, mas vai chegar um determinado momento, pela dimensão da empresa, pela dimensão do trabalho, pelo nível que ele ocupa dentro da hierarquia dessa empresa, que ele começa a gerenciar o uso e não mais o próprio recurso em si. Tá legal? Então, objetivos empresariais, o uso dos recursos. E uma outra coisa que aparece aí também importante é que a administração é um processo em quase todos eles. Então, é um processo, quer dizer que
há metodologia envolvida. Não é de qualquer forma que se faz. Por isso se estuda administração, porque tem vários métodos e processos que são estudados e até certo ponto consagrados para que se utilize em determinada empresa de acordo com o que cada empresa precisa. Então, há método, por isso é uma ciência, tá legal? E por fim, uma outra coisa que aparece, não em todos, mas em vários deles, uma grande parte, ou talvez a maioria, é que se faz isso buscando eficiência e eficácia. E aí se tira um conceito específico. Eficácia está ligada a resultados, está ligado aos fins. Então, a administração não é só resultado, né? Então é uma questão importante. Se fosse resultado, a gente precisava só de alguém que soubesse ler números, né? Se o resultado esperado foi 5 e eu cheguei a 4, eu não atingi o resultado. É porque a administração não é só isso. A administração também envolve o uso dos recursos. Portanto, requer que a gente trabalhe pela eficiência. Então, eficiência e eficácia. Eficácia, resultado, fim, eficiência, método, processo. Então, o administrador persegue a melhor utilização dos recursos possíveis, né, para atingir os melhores objetivos, que são aqueles que estão traçados lá pela empresa. Tá legal? Então, chegando ao final dessa quase o nosso podcast de hoje, né, falando sobre as definições de administração, eu sugiro que você dê uma lida nessas definições a partir dos livros, pegue os livros, olhe, porque há uma série de questões que estão envolvidas em volta. Eu só trouxe as definições, na verdade, há como o autor chega ali e como ele sai dali daquela definição depois, né? Qual é o sentido que ele quer dar naquilo que ele está falando. Mas, então a gente sai daqui com 4 pontos-chave, né, dessa nossa discussão. Espero que ajude você e, ao final, eu peço, por favor, que deixe seu comentário. Se tiver alguma definição de algum outro autor que você tenha lido e tenha achado importante, deixa lá nos seus comentários para que outras pessoas que assistem o canal também tenham. Por favor, não deixe de se inscrever no canal para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Compartilhe essas discussões, quer dizer, além de você curtir, ou se você quiser dar um dislike, se você não gostou da ideia do programa, também fica à vontade, não tem problema nenhum. O importante é você interagir, que a gente consiga fazer. Compartilha para que outros colegas seus de escola, de classe, tenham acesso, outros colegas seus que são empresários também possam ter acesso às nossas discussões. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem um sininho para você apertar para que você receba cada vez que um vídeo desse for ao ar. E só ressaltando que a gente espera que consiga fazer pelo menos um vídeo por semana. E na medida do possível a gente pode até usar 2, tá legal? Foi um grande prazer estar com vocês aqui mais um momento. Até o próximo programa. Um grande abraço e obrigado.